Resistir é você fincar o pé no lugar e dizer assim: daqui eu não saio, daqui me demitiram. A palavra no grego aqui é o antisteme. Tem muita gente que conhece porque toma remédio que é anti-histamínico, que é contra inflamação, contra alergia. Tem alguém que toma anti-histamínico aqui? Já tomou? Tem algumas pessoas que tomam, que é para resistir contra justamente os danos causados pela histamina no nosso corpo. É o anti-histamínico. E essa palavra tem essa mesma origem. Resistir aqui quer dizer segurar o ataque que vem. E Paulo está falando aqui de uma maneira muito correta, porque tem gente que não entende a posição dele e dela no mundo. Nós não estamos aqui como maioria. Nós não estamos aqui porque vamos dominar esse mundo, pelo menos não agora. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Isso faz de você e de mim a minoria, a resistência. Pense dessa maneira para você ver como vai ficar mais fácil entender a sua posição aqui na terra. Tem gente que está todo acostumado e ele acha que o cristão vai dominar a cultura. Meu irmão, pode ter um evangélico dirigindo a Rede Globo, os evangélicos ainda vão ser resistência. Pode ter um evangélico na presidência da República. Pronto, agora o Brasil é nosso. Nós ainda vamos ser a resistência, a minoria. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Quando você visita Israel, tem um lugar muito lindo ali ao sul de Israel, tem uma montanha muito alta de pedra, né, daquela cor do calcário de lá, e lá em cima tem uma fortaleza que foi construída por Herodes o Grande, que é a fortaleza de Massada. Um dia você vai ter a oportunidade de visitar, e ali tem uma das histórias mais lindas de resistência que nós temos notícia. Durante mais de 2 meses, quase 3 meses, 960 judeus ficaram ali resistindo contra as forças do exército romano. E ao invés de entregar suas vidas, eles preferiram tirar as suas vidas. Ficaram até o último momento ali. Quando entraram, viram que estavam todos mortos já. Eles ficaram ali resistindo àquele exército romano poderoso, aquele exército romano tão forte. Essa história não está na Bíblia, é uma história que ocorreu depois, mas mostra, exemplifica a nossa posição aqui na terra. E é por isso que toda vez que a igreja começa a fazer parte do mundo, Deus vem e coloca a igreja no seu lugar de resistência. É histórico. Você pega a igreja católica e foi, daqui a pouco fala: não, nós vamos continuar sendo oposição, nós vamos continuar sendo resistência. Aí vem o padre de dentro da própria igreja se levanta e fala: não, nós somos resistência, nós somos oposição. Então, meu irmão, se acostume com essa realidade. Ai, pastor, lá no trabalho ninguém me entende. Ai, pastor, não consigo identificar muito com as pessoas. Seja bem-vindo à fé cristã. Fala para o seu amigo, para o seu vizinho, fala: seja bem-vindo, eu também não consigo. A luz não tem comunhão com as. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. É uma diferença muito grande. Agora, um dia o jogo vai mudar. Um dia a história muda. Que dia? O dia de Jesus Cristo estiver reinando e Ele estabeleceu o seu reino aqui na terra. E para isso Ele conta comigo e conta com você, para fincar o pé no lugar e dizer assim: mundo, você precisa se arrepender, você precisa mudar. Eu louvo a Deus pelos pastores que estão se levantando aí pela fé cristã, pela família, porque isso é prova o quê? De resistência. Semana saiu na capa da Veja, né, sobre casamento gay, está em evidência esse assunto, casamento homossexual. Meu irmão, a igreja faz o quê? O mundo pode fazer isso, mas a igreja vai resistir até o último segundo. Nós não vamos aceitar. Quem está entendendo? É o nosso papel, é resistir. O seu papel é resistir. Agora, como oposição, nós temos uma vantagem. Qual é a vantagem que Paulo está falando aqui? Que se nós vencermos as guerras espirituais, nós vencemos a batalha. É por isso que ele está falando aqui que a nossa luta
Ele está falando, ele está usando uma analogia de guerra, do soldado romano. Então ele está dizendo assim, não é luta física a nossa questão. Por isso que quando Pedro cortou a orelha daquele soldado, Jesus foi e colocou de volta. Jesus estava dizendo assim, ei, Pedro, a nossa luta não é essa, não é esse tipo de confronto que a gente tem que enfrentar. Você quer vencer? Quem quer vencer? Então a luta é espiritual. A luta não é carnal. A luta é espiritual. E sobre luta espiritual, eu tenho aqui 2 comentários para fazer. Primeiro, meu irmão, guerra espiritual não significa apenas a manifestação dos dons do Espírito Santo. Vou repetir aqui. Guerra espiritual, tem crente que confunde. Esses tempos atrás eu fui numa oração em um determinado lugar, e aí eu cheguei lá na oração, e era um povo de muita oração. E aí quando eu entrei naquela sala de oração, estava chegando ali, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, eu vi umas espadas penduradas na parede. Eu pensei que eram enfeites. Daqui a pouco começa a oração, o irmão pega a espada e começa a dar espadada no ar e gritar. Eu, por respeito, eu ainda perguntei, eu não ri, não fiz nada disso. Eu falei, o que ele está fazendo? Não, ele está lutando, ele está fazendo uma guerra espiritual. Então tem muita gente que acha que guerra espiritual é coisa mística, é coisa do além, que só alguns poucos escolhidos conseguem. A pessoa quando ora assim, Senhor me abençoa, ela está espiritualmente mais ou menos. Agora quando ela dá um grito, terra, eis, o Senhor vai me abençoar, essa está espiritual. Igreja pentecostal, a gente tem que pregar essas coisas, porque dons espirituais são apenas o que? Algumas armas da nossa guerra, a profecia, a revelação, algumas armas. Não se resume a isso, não se resume a essas coisas. Todo tipo de manifestação do Espírito Santo, ela gera resultado. Muita gente que fala mal de cair no Espírito, mas se cair no Espírito vai mudar a vida da pessoa, pode cair no Espírito. O problema é cair no Espírito e não mudar a vida da pessoa, ela levantar e sair igual ela era. O problema é a gente expulsar o demônio, e o demônio tem que sair em nome de Jesus, ele sai, mas a pessoa ficar igual. O problema é a gente transformar o nosso culto numa manifestação dos dons do Espírito Santo e dizer assim, o Espírito Santo não dá. Nada disso. Você quer ver o que é guerra espiritual? Segundo o apóstolo Paulo, o homem que mais falava em língua, que a gente tem notícia, ele mesmo disse, eu sou o que mais fala em língua, o homem que mais profetizava. Você quer ver o que é guerra espiritual? Vai para o texto. Guerra espiritual, meu irmão, você vence principalmente através da operação do Espírito Santo no seu caráter. O que é guerra espiritual? É você ser uma pessoa de caráter. Como assim, pastor? Vai para o texto. Agora vamos começar o exame. O doutor chegou, o médico está na casa. O nome dele é Jesus, não é o pastor Paulo. Quer fazer um exame da sua vida espiritual para ver se você vai vencer a sua vida espiritual ou não? Em primeiro lugar, a sua vida está baseada na verdade ou na mentira? Quando Paulo diz assim, cingi os vossos lombos com a verdade, o que ele está falando? Você é uma pessoa verdadeira ou você é uma pessoa mentirosa? Você está preparado ou não? Porque hoje em dia, 70% dos homens na sociedade, pelo menos uma vez por semana, vê pornografia na internet. 70% dos homens. E eu não vou chutar não, porque eu não gosto de chutar, né? Esse negócio de número a gente tem que tomar cuidado. Mas eu garanto para você que tem muita gente dentro da igreja que vem no culto e durante a semana lá no trabalho, quando a esposa não está vendo, principalmente o homem casado, fica vendo pornografia na internet. A sua vida está baseada na verdade ou na mentira? Pastor, eu pensei que era só rodopiar.
Pense graça. Eis que te digo, não, baixa a bola, eis que te digo, você está baseado na verdade ou não? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Isso vale para cada um de nós. A nossa vida tem que estar baseada na verdade, porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, se a sua vida não estiver baseada na verdade, você está perdendo a guerra espiritual.